sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Isaías capítulo 50, versículos do 7 ao 11, assim nos diz a palavra de Deus. O Senhor Deus é o meu aliado, por isso jamais ficarei derrotado. Fico de rosto impassível, duro como pedra, porque sei que não vou me sentir um derrotado, porque sei que não vou me sentir um fracassado. Ao meu lado está aquele que me declara justo. Quem vai demandar contra mim? Compareçamos juntos. Quem será meu adversário que venha enfrentar-me? Eis, meu advogado é o Senhor Deus. Quem vai condenar-me? Eis todos eles apodrecendo, qual trapo, a traça os vai devorar. Se alguém de vós teme o Senhor e escuta o que diz o seu servo, mesmo caminhando no escuro, sem luz que o ilumine, confie no Senhor. Ponha em Deus sua esperança. Vós, porém, que acendeis o fogo e preparais setas incendiárias, tereis de ir com a fornalha do vosso fogo, com as flechas que acendestes. É por mim que isso há de acontecer. No sofrimento morrereis. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos começar de trás para frente, quando diz assim: vós, porém, um pouquinho antes até. Versículo 10. Se alguém de vós teme o Senhor, esse versículo 10 é o contrário do versículo 11. Tá certo? Entenda que no versículo 10, o Senhor está nos mostrando uma coisa. E no versículo 11, o Senhor está nos mostrando o que acontece quando fazemos o contrário do que Ele nos mostrou no versículo 10. Versículo 10. Se alguém de vós teme o Senhor e escuta o que diz o seu servo, e escuta a palavra de Deus, e escuta a palavra de Cristo, mesmo quando você caminha no escuro, preste atenção, mesmo quando você vai aí andando às apalpadelas, porque você não está enxergando, que passo dar na sua vida? Que rumo tomar? Você olha e não enxerga por onde ir, mas o seu coração confia no Senhor. Se alguém de vós teme o Senhor e escuta a palavra de Deus, mesmo caminhando no escuro, sem luz que o ilumine, confie no Senhor. Ponha em Deus sua esperança. Agora, veja lá, virou a chave. Agora é outra coisa. Vós, porém, que acendeis o fogo e preparais setas incendiárias, tereis de ir com a fornalha do vosso fogo e com as flechas que acendeis. O que significa isso? Acendeis o vosso fogo? É quando nós queremos, no escuro da nossa vida, iluminar não com a luz de Deus, mas com a nossa própria força. É quando a gente quer vencer a batalha, não pelas regras de Deus, mas pelas regras do diabo ou das regras da carne. É quando a gente diz, eu estou no escuro, sem luz que me ilumine, e Deus não se manifesta, então eu vou fazer do meu jeito. E aí a gente começa a tentar construir uma justiça feita simplesmente de critérios humanos. Aí a gente acende um foguinho aqui, a gente acende um foguinho acolá, a gente conta uma mentira aqui, a gente faz uma fofoca lá e ainda justifica dizendo assim, é justo, eu estou procurando bem. Os fins justificam os meios. Aí colocam uma pessoa ali contra a outra.
aí tira a oportunidade de uma, rouba os créditos do trabalho de outra, e a gente vai construindo um bolo de injustiça. E a gente acha que a gente está resolvendo a nossa situação. Estou resolvendo a minha situação. É uma luzinha que eu acendo aqui, é um foguinho que eu acendo acolá, é outro foguinho que eu acendo aqui, não é? Quando você perceber, você se cercou de todo o fogo que você acendeu. Imagina você no meio de uma floresta, como diz aqui, caminhando no escuro, sem luz que o ilumine. Aí você taca fogo no mato aqui do lado, taca fogo no mato ali na frente, taca fogo no mato aqui à direita, põe fogo no mato atrás de você. Quando você perceber, meu amigo, você está cercado pelo próprio fogo que você acendeu. Você vai se queimar. Tem muita gente que está queimada. Queimada com todo mundo. Queimada com os pais, queimada com os filhos, queimada com os sobrinhos, com os tios, com os parentes, queimada com o esposo, queimada com a mulher, queimado com os vizinhos, queimado no trabalho. Às vezes no trabalho o chefe não vê a hora de encontrar a oportunidade para mandar a pessoa embora, que não tem mais condições dela continuar ali, está completamente queimada. E você pergunta, mas o que foi que aconteceu? Ela se queimou, não foram os outros. Olha, é muito difícil uma pessoa sozinha conseguir queimar a imagem da outra. Muito difícil. Alguém só vai conseguir queimar mesmo, para valer a sua imagem, se você ajudar. Olha, ninguém vai conseguir sozinho queimar a minha imagem, mas eu consigo queimar a minha imagem. Como? Fazendo isso aí, acendendo os meus fogos, não é? Às vezes a pessoa ela achava que ela ia se dar bem, que ela ia construir um cenário favorável a ela, mas as decisões equivocadas que foram tomando foram fogo que ela foi acendendo na sua vida. Não faça isso com você mesmo. A nossa justiça, ela vem pelas mãos de Deus. Vem mesmo. Não é? A nossa justiça não é fruto de uma construção humana. A palavra de Deus nos diz que a gente não deve nunca se vingar. Melhor esperar em silêncio o socorro do Senhor. Melhor esperar em silêncio o socorro do Senhor. A palavra de Deus nos diz que a gente nunca deve se vingar. Enquanto a gente espera pela justiça de Deus, diz a palavra, nós devemos vencer o mal com o bem. E quando você faz o bem, inclusive a quem te faz o mal, diz a palavra de Deus que é como se você juntasse brasas ardentes sobre a cabeça da pessoa. Mas isso não é fazendo o mal, é fazendo o bem. Você põe a cabeça do outro em brasa. Quando você faz o bem a quem está te fazendo mal, e não é porque você é um idiota, você está fazendo o bem a quem te faz o mal, por obediência a Deus, que te diz que esse é o caminho, por confiar em Deus, por acreditar que Ele será a justiça que você tanto espera. E quando nós olhamos esta palavra aqui, olha, dizendo, Senhor Deus é o meu aliado, gente, está na cara que esse é um grito que surgiu não em tempo de sossego. Ninguém precisa ficar gritando por aí quem é o seu aliado quando não tem necessidade disso. Por que ele disse, o Senhor Deus é o meu aliado? Porque ele estava sendo combatido, não era um tempo de sossego. E São Paulo, numa certa altura, lembrando desta palavra, porque São Paulo era um homem de Deus, da palavra de Deus, era culto nas Sagradas Escrituras. São Paulo, lembrando desta palavra lá para os romanos, São Paulo vai dizer, depois de tudo isso, depois de tantas lutas, depois de tantas afrontas que nós enfrentamos, quem será contra nós? Se Deus é o nosso aliado, se Deus é por nós, quem será contra nós?
Quem vai nos separar de Deus? Quem vai nos separar do amor de Cristo? E depois de enumerar muitas situações que nos combatem, a fome, a nudez, a perseguição, a espada, perigos de morte, todo tipo de ataque, São Paulo termina dizendo assim: em todas essas coisas somos mais que vencedores, pela força daquele que nos amou. Nós somos mais que vencedores em tudo isso, gente, pela força de Deus que nos amou. Até você que escutava aí sobre situações de matrimônio, a gente falando o que a gente não programou, né? Nós não programamos isso aqui, não foi ensaiado. Eu tenho completa certeza de que Deus queria falar com muitas pessoas sobre esse assunto, talvez com você. Não é? Foi incômodo ouvir, isso mexeu com você, a coisa já estava quieta, né? Às vezes a gente pensa, nossa, já estava quieto dentro de mim, agora vem esse povo mexer com esse povo não, Deus quis tocar em você nesse ponto, mexer com você nesse ponto. Ele é o seu aliado, Ele é a sua força, e é por meio do que Ele deseja e o que Ele quer fazer, não é? Que nós vamos vencendo. Então muitas pessoas que estão vivendo situações dificílimas no seu matrimônio, saibam, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que em todas essas dificuldades e sofrimentos, nós somos mais que vencedores, mas pela força de Deus que nos amou. Não é pela força da mentira, não é pela força da retaliação, não é pela força do revide, não é pela força da vingança. Fez comigo, eu faço igual, eu faço pior. Eu sou do jeito que eu sou por causa do que ele fez comigo, eu sou do jeito que eu sou por causa que ela me trata assim. Não, isso é desculpa para não lutar com as armas de Deus, que são as armas da luz e não das trevas, que são as armas do bem e não do mal. Em todas essas dificuldades, Deus nos deu o poder de vencer. Nós vamos vencer com a graça de Deus. E a nossa vitória não quer dizer que é a derrota do outro. Quando que eu vou querer vencer derrotando o meu filho? Não, eu quero que a minha vitória seja a vitória dele. Quando que eu vou vencer querendo que a minha vitória seja a derrota da minha esposa? Então eu não a amo se eu pensar assim. Eu quero que a minha vitória seja a vitória dela. Imagina, eu dentro de uma comunidade com uma canção nova, achar que a minha vitória é uma coisa isolada. Eu venci e a canção nova perdeu, então eu estou no lugar errado, eu tenho que ir embora. Não, a minha vitória precisa ser a vitória da minha comunidade, das pessoas que estão comigo. Não é? E Deus nos dá o poder de sairmos vitoriosos, sem destruir, sem espizinhar ninguém. E mesmo que você diga assim, mas olha, tem tanta gente que me fez o mal, e é justo que essa pessoa pague. Entrega a justiça nas mãos de Deus. Porque se Deus for fazer justiça aos outros contra você, contra mim, a gente está perdido. Porque a gente faz o mal até sem ver. E às vezes aquilo que você achou que para você foi uma brincadeira, teve uma força destrutiva na vida da outra pessoa. E você tem esse débito, às vezes que nem sabe, não é? Então eu peço a Deus sobre a minha vida misericórdia. E peço a Deus a graça de perdoar as pessoas que de alguma forma me prejudicaram. Porque nessa vida, minha gente, sempre vai ter alguém que vai nos prejudicar. E nós, muitas vezes, vamos prejudicar as pessoas até sem querer. Na nossa tentativa de respirar, na nossa tentativa de sobreviver, na nossa tentativa de tentar alcançar o que é certo, o que é justo, o que a gente acha que é bom, numa dessas a gente passa por cima dos outros. Então, vamos com Deus, na misericórdia, e vamos deixar a vingança nas mãos de Deus.
Vamos deixar a justiça nas mãos de Deus. É isso que significa quando a gente brada, quando a gente grita: o Senhor Deus é o meu aliado. Vamos repetir agora nesse momento. O Senhor Deus é o meu aliado. O Senhor Deus é o meu aliado. O Senhor Deus é o seu aliado, amigo. E se Deus é por você, quem será contra você? Se você tem Deus, você não precisa temer. Olha, a vida mostra uma coisa pra gente, nisso os anos nos ajudam. A gente descobre que a verdade sempre vem à tona. E que o que é justo prevalece. E a injustiça é consumida como um trapo, diz aqui a palavra, olha. Todos eles apodrecendo qual trapo, a traça os vai devorar. Toda injustiça é corroída e acaba. Então, tenha paz no seu coração. Diante desse mal que você enfrentou, dessa injustiça que você padeceu, desse ataque que te fizeram, desse roubo em que tomaram o que era seu por direito. Olhe não para o que aconteceu, levante os seus olhos para Deus e diga: o Senhor Deus é o meu aliado. Deus me deu tanto, me dará ainda mais. Não é? Você já viu, em geral, a gente tem muito mais do que o que a gente precisa para viver. Na verdade, a nossa agonia é diante dos nossos medos. Medos de perder, medo de ter menos, medo que aquilo que a gente acumulou não seja o suficiente para a nossa velhice. Mas o Senhor que te deu o que você precisa e muito mais, continuará dando. O Senhor é por você. O Senhor Deus é o meu aliado e por isso eu jamais ficarei derrotado. Não quer dizer que a gente não passe por derrotas, quer dizer que a gente não permanecerá na derrota. Tropeçou, caiu, foi vencido aqui por um pecado, foi vencido por uma tentação, foi vencido no jogo da vida por uma pessoa que você confiava, e a pessoa te deu um baile. Foi derrotado naquela situação. Mas você não ficará derrotado. No embate com o mentiroso ganhou de você. Você foi derrotado pela mentira do outro. Mas você não ficará derrotado. Se você tiver como aliado o Senhor Deus. Por isso diz aqui na palavra: fico de rosto impassível, duro como uma pedra, porque sei que não vou me sentir um fracassado. Oh Senhor meu Deus, louvado sejas por esta palavra. Porque esta palavra é o retrato da minha vida. Eu digo para você, depois que eu me uni a Deus, porque Deus sempre esteve ao meu lado, eu é que não via, mas depois que eu me abri e me uni a Deus, acabou o sentimento de fracasso. Acabou. Porque eu tenho firme confiança de que a vontade de Deus ela é soberana, de que a vontade de Deus ela prevalece, e a vontade de Deus não quer o meu mal. Então, quando acontece alguma situação que eu não gosto, que eu discordo, eu faço como a Salete disse, eu aguardo em silêncio o socorro do Senhor. Eu não fico me sentindo um fracassado. Eu aguardo em silêncio. Porque de verdade é assim para mim. Se eu passei por isso, e se Deus o permitiu, tem alguma lição da parte de Deus para mim nesta situação. E se ela fugiu às minhas possibilidades e não há nada mais que eu possa fazer, então agora eu posso ficar tranquilo, porque já não me cabe fazer nada, porque eu já fiz tudo que era possível para mim. Agora, quem vai cuidar é aquele a quem cabe as coisas impossíveis aos homens. Então eu só sento e aguardo. Enquanto eu posso fazer alguma coisa, eu luto. E quando eu já não posso fazer mais nada, eu sossego e espero em paz o socorro do Senhor, que eu sei que virá. Eu sei que virá o socorro do Senhor. No começo, era só fé, porque eu acreditava sem ver. Mas depois de ter visto tantas vezes, agora eu não só tenho fé, eu também sei.
Tenho fé na próxima situação, porque como ela ainda não se manifestou, eu tenho que acreditar sem ter visto. Mas eu estou amparado pela experiência de inúmeras vezes em que o Senhor agiu em circunstâncias semelhantes. Paz ao seu coração, meu querido. Paz ao seu coração, minha irmã. Diz aqui, olha, não vou me sentir um fracassado, porque ao meu lado está aquele que me declara justo. Se Deus sabe do meu desejo de acertar, se Deus sabe do meu arrependimento, não é? Porque a gente diz assim, a gente acha que justo é aquele que nunca erra. Uma pessoa que, tendo errado, se arrepende, se confessa, ela está sendo justa. Porque ela está acusando os próprios pecados diante de Deus. E isso é justiça. E quando eu faço justiça, está fazendo justiça a quem, Márcio? Fazendo justiça a Deus, porque eu o ofendi com o meu pecado. E no momento em que eu faço justiça, eu me torno um justo. E o Senhor me declara justo. Então não pense que justo é aquele que não errou. Justo é aquele também que, tendo errado, se arrepende e confessa o seu pecado. E na hora em que você toma partido a favor de Deus contra você pelos seus próprios pecados, Deus toma partido a seu favor contra as acusações que você mesmo se faz. Deus toma o nosso lado. E aí, olha, o profeta diz com toda razão: se é o Senhor quem me declara justo, quem é que vai dizer o contrário? Quem é que vai se pôr contra mim? Quem é que vai demandar contra mim? Vamos comparecer juntos diante de Deus. Quero ver quem vai ser o meu adversário, que venha me enfrentar, porque eu tenho advogado. O meu advogado é o Senhor Deus. Quem vai me condenar? E olha, se você se sente afundado na escuridão, veja o que diz a palavra. Aqui, escuridão é você não ter rumo, não ter eira, não ter beira. Você olhar para a vida e dizer assim: eu não sei o que fazer, eu estou paralisado, porque eu não sei que rumo dar para a minha vida. Então, para você, se alguém de vós teme o Senhor, e escuta o que diz o seu servo, mesmo caminhando no escuro, sem luz que o ilumine, confie no nome do Senhor e ponha em Deus a sua esperança. Gente, nós deveríamos tirar da nossa vida todo negativismo que nos faz viver de maneira amargurada, porque o negativista, ele é um amargurado. O negativista é aquela pessoa que vê tudo da vida dela de forma negativa. Ela vê o passado de forma negativa. Ela acha que só ela é que sofreu nesta vida. Ela acha que ela passou pelos piores sofrimentos, que ela é injustiçada, a pessoa, né? Que ela é injustiçada, que ninguém é por ela. Acontece uma situação boa para ela, não é boa, porque ela não fica com o bem, ela põe os olhos no que o outro teve de melhor. Eu até gostei disso, mas desgostei porque agora que eu vi que tem alguém que está melhor do que eu nessa situação, eu mereci aquilo lá. É impossível você agradar uma pessoa negativista. É impossível. Ela é amargurada com o passado, ela é amargurada com o presente, e ela estraga o futuro dela. A pessoa negativista está condenando o próprio futuro, porque ela vive o presente dela de uma maneira ruim, sempre procurando alguém para culpar, sempre. Aí culpava um, de repente a pessoa sai da vida dela, ou por alguma razão cai nas boas graças dela, aí ela tem que arrumar um outro para poder culpar. É muito difícil você ajudar uma pessoa que tem espírito de vítima, que tem dó de si mesma, sabe? Porque em algum momento ela vira inclusive contra você que está tentando ajudar. Porque você está tirando dela essa posição de vítima. E é muito triste isso. E olha, qualquer um de nós pode cair nessa tentação de começar a se olhar com pena de si mesmo, de vítima. Qual é a consequência disso? Ser uma pessoa amargurada. Viver de forma amargurada. Nós precisamos tirar da nossa vida
todo negativismo que nos faz viver de maneira amargurada e abrir o coração para agradecer a Deus e cantar. A felicidade está na gratidão. Quando você é grato, tudo é seu. Tudo, tudo, tudo. Tudo pertence à pessoa que é grata. O mundo é dos gratos. Porque quando eu tenho gratidão pelo dom que a Salete tem de cantar, esse dom que ela tem é mais meu do que dela. Se ela não for tão agradecida quanto eu. Não é? Porque eu entendo o carisma que Deus deu para ela. E aquilo se torna quase que uma propriedade minha, mesmo sem eu possuir de fato. Não é? Você concorda que esse sol que brilha lá fora, nesse dia frio, ele é mais de quem é agradecido do que de quem é ingrato? Porque o ingrato nem presta atenção no presente que lhe está sendo dado. Gente, o ingrato, ele desperdiça o melhor do presente. Você sabe por quê? Porque ele fica com o que lhe foi dado, mas recusa o amor de quem lhe deu. O ingrato recusa o amor, sabe? Vou te dar um exemplo que ajuda a entender melhor. Um dos maiores presentes que eu ganhei foi uma pedrinha branca, redondinha, roubada do jardim do Padre Jonas. O meu filho tinha uns 3 aninhos de idade, e ele foi lá, ele achou lindo aquele jardim da casa 9, casa 8, que o Padre Jonas morava, né? Tinha um jardinzinho ali na frente, né? Uma casinha simples. E ele foi lá, estava cheio daquelas pedrinhas brancas forrando. Ele foi lá, catou uma, trouxe para mim e me deu. Aí eu perguntei onde é que ele tinha conseguido, né? Aí ele contou que era lá no jardim do Padre Jonas. Foi, tem que pedir para o Padre Jonas. Aí ele foi lá, pediu. O padre, não, pode ficar. Deu, aí ele veio e trouxe para mim uma pedrinha branca, que ele achou linda. E achando bonita, ele quis dar para o papai. Qual é o valor material de uma pedrinha branca, meus queridos? Nenhum, vale nada. É só uma pedra para se jogar fora. Mas o amor que a acompanhava vale mais do que ouro. E tem gente que desperdiça o amor com que as coisas lhe são dadas, para ficar só com o presente. Ah, uma caneca. Ah, tá bom, vai lá, fica a caneca. Mas ignora o que o outro fez para poder trazer o presentinho. Deus todos os dias torna possível a nossa vida e nos enche de ternura, mas um coração amargurado é incapaz de perceber a ternura de Deus que se manifesta todos os dias. Há um monte de coisas que nós usamos para nos prender, para nos amarrar, para nos escravizar, e que nós poderíamos usar como uma ferramenta para nos libertar, se nós soubéssemos como. Um monte de coisas que se torna na vida da gente cadeia, motivo de amargura, quando poderia ser instrumento de libertação. Quem fica remoendo, pesando e se preocupando com o que já passou, e também com as lutas e com as dificuldades que virão, como essas pessoas seriam mais felizes e como a sua vida seria mais alegre se, em vez de elas ficarem se revolvendo nesses pensamentos, sabe, nesses sentimentos negativos, tomassem a cada dia suas experiências, tudo o que acontece, e elevando o que aconteceu na presença de Deus, agradecesse a Deus por aquilo que aconteceu. Esses dias eu tive a oportunidade de conversar com um amigo que foi golpeado por uma pessoa da sua confiança. Um prejuízo grande, material, grande. Depois de um bom momento ali de conversa, eu disse para ele, sim, perguntei, posso passar uma tarefa de casa? Ele disse, claro, por favor. Falei, você não vai agradecer a Deus simplesmente pelo que não foi pior. Graças a Deus que não foi pior. Não. Vai agradecer a Deus justamente pelo que aconteceu. Vai agradecer a Deus pela traição. Vai agradecer a Deus pelo roubo. Vai agradecer a Deus pela humilhação.
Vai agradecer a Deus por esse sofrimento que você está enfrentando, por a pessoa colocar você numa situação difícil, que te obriga a escolher entre o ruim e o menos ruim. Agradecer a Deus, porque na nossa gratidão a Deus, gente, o nosso coração é libertado. E por trás das piores coisas, há sempre no escondido a ação de Deus atuando para a nossa libertação. Ou não acreditamos que tudo concorre para o bem dos que amam a Deus? As piores coisas, mesmo caminhando no escuro, sem luz que o ilumine, as piores coisas concorrem para o bem dos que amam a Deus, mesmo que você não veja agora. Se você perseverar lá na frente, você verá. E nós deveríamos repetir sempre, em todas as ocasiões, o que esta palavra disse e que levou São Paulo a dizer: quem poderá nos separar de Deus? Quem vai poder nos separar do amor de Cristo? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Em todas essas coisas somos mais que vencedores. Nós deveríamos, fica aqui uma provocação para os músicos. Nós deveríamos fazer mais músicas que cantassem isso. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Em todas as nossas tribulações somos mais que vencedores. Quem vai poder me separar de Deus e do seu amor? Porque na hora da dor, quando a gente não sabe nem rezar, aí vem a música na cabeça da gente e a gente começa a cantar. Quem vai me separar do amor de Deus? Quem vai me separar desse amor apaixonado, dessa proteção sagrada? Essa tribulação, essa dor, essa traição? Não, nada pode me separar do amor de Deus. E pelo contrário, serei mais do que vencedor nisso, não pela minha força, mas pela força daquele que me amou. É mais fácil vencer o que nos entristece e deprime com essa certeza, com essa oração, do que com preocupações e murmurações. Tem gente que diz assim: mas tudo isso me acontecendo, você quer que eu faça o quê? Não quer que eu me preocupe? Não quer que eu murmure? Com a sua preocupação e com a sua murmuração, você só afunda e só agrava o que já é ruim. É muito mais fácil você vencer essa tristeza e essa decepção, você vencer isso que está te deprimindo com esta oração e essa confiança, do que com seus pensamentos negativos. E inclusive, é muito mais fácil você vencer por esse caminho do que pelo outro, porque este caminho é a verdade. É a verdade. Deus é por você. E depois que Ele venceu todo o mal na cruz, não importa qual seja o mal em Cristo, nós somos mais que vencedores pela força do Senhor que nos amou. Coloque as mãos sobre o seu peito um pouquinho, sobre o seu coração. Se você puder, feche os seus olhos. Aprender a rezar com os passarinhos. Os passarinhos acordam bem cedo para rezar e louvar, bem cedo. Para assim como os passarinhos, sermos alegres e despreocupados. O passarinho não está preocupado se amanhã vai ter tempestade, se vai surgir um caçador, se o menino vai dar uma pedrada nele com estilingue. Não, ele louva a Deus quando nasce o sol e quando o sol se põe. Quem dera se com o coração cheio de confiança, cheio de gratidão, nós cantássemos igual os passarinhos fazem, de manhã até a noite. Cantássemos que nada vai nos separar do amor de Cristo. Quem dera se animados com essa coragem, nós animássemos tantas pessoas que precisam até mais que nós. Nós temos alegria, nós confiamos, porque nós sabemos que em todas essas coisas, Deus nos faz mais que vencedores. Abrace a você mesmo neste momento. Tome posse desta palavra. Deus em todas as coisas nos fez mais que vencedores. Meu irmão, o Espírito Santo não abre diante de nós um caminho que Ele não quer que a gente percorra. Nem coloca
diante de nós uma luta que Ele não quer que a gente ganhe. Você vai vencer. Minha querida, se Deus permitiu que você entrasse nessa luta, Ele vai te dar a graça para vencer. Deus quer que tenhamos fé nessa verdade, que tiremos dessa verdade a nossa força que vai nos fazer lutar e vencer todas as batalhas, um dia após o outro, um passo de cada vez. Senhor, nós te agradecemos porque nós confiamos nesta palavra, porque nós tomamos posse desta palavra, um dia de cada vez, uma luta após a outra. Contigo nós vamos vencer. Diga, repita em alta voz para que você possa escutar. Não será a tribulação quem vai vencer, mas eu vencerei pela graça de Deus. Com a graça, pela graça de Deus. Porque Deus não permite Deus não permite uma dificuldade dificuldade que seja superior às minhas forças. Seja superior às minhas. E se a perturbação é grande, e se a preocupação é grande, maior será a força de Deus, maior será a força que Ele me dará que Ele me dará para eu vencer. para Eu vou vencer com a graça de Deus. O Senhor está comigo, por isso eu não vou me sentir um derrotado. Diga, não vou me sentir um derrotado. Em nome de nosso Senhor, eu levanto a minha cabeça. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Senhor. Bendito seja teu santo nome. minha força, meu auxílio, meu escudo e proteção. Já aprende a cantar, vai lá. É no nome do Senhor que eu encontro a salvação. E eu sofri demais, mas não perdi a paz, pois o Senhor me escolheu. Com Deus vencerei. E eu sofri demais, mas não perdi a paz, pois o Senhor me escolheu. Com Deus vencerei. Com Deus vencerei. Você que está sofrendo, talvez tenha olhado a sua dor, como o Márcio disse, com negativismo, sem aprender com ela. Mas hoje o Senhor quer te levantar. Hoje o Senhor quer te erguer, porque não é contra homens de sangue e carne que nós lutamos. Não é contra o irmão que nós lutamos, mas contra as forças espalhadas pelos ares. Por isso, com Deus vencerei. Sem Deus não venceremos, mas com Deus venceremos. Deus é meu aliado, Deus é minha força. Diga isso. Minha força, meu auxílio, meu escudo e proteção é o Senhor. Minha força, meu auxílio, meu escudo e proteção. É no nome do Senhor que eu encontro a salvação. E eu sofri demais, mas não perdi a paz, Pois o Senhor me escolheu. E você, com Deus, vencerei. canta com fé, com Deus vencerei. Com Deus vencerei. Amém. Amém. Vencerei.
vencerei. Foi em cima dessa música, Amém. né, Salete? Vamos aplaudir esse Aqui, Deus música maravilhoso. linda. Vamos aplaudir. Obrigado, Senhor. Obrigado. Com Deus vencerei. Sofri demais, mas não perdi a paz. Não perdi a paz. Pois o Senhor me escolheu. O Senhor te escolheu. Te escolheu. E com Deus você vencerá. Com Deus eu vencerei. O tempo é breve. Aguenta, falta pouco. Aguenta firme, meu. Aguenta firme. Com Deus nós vamos vencer. Amém. Amém. Amém.